Existe uma fita cassete, gravada pela polícia em 1992. Nessa fita você consegue ouvir uma mulher dizendo: "Ai, meu Deus, isso não é verdade, eu estou inventando isso." Essa fita sumiu por quase 30 anos e quando reapareceu, foi nas mãos de um jornalista que fazia um podcast por hobby. Esse é o caso Evandro, um menino de 6 anos que desapareceu numa cidade do litoral do Paraná. 5 pessoas que passaram décadas presas por um crime que talvez não tenham cometido. E uma fita que alguém não queria que ninguém ouvisse, até o dia em que ela reapareceu. Evandro Ramos Caetano tinha 6 anos, morava em Guaratuba, uma pequena cidade no litoral do Paraná, daquelas onde todo mundo se conhece pelo nome, onde as crianças brincam na rua, onde a vida parece segura. No dia 6 de abril de 1992, era uma tarde de segunda-feira. A mãe de Evandro, pela primeira vez, deixou ele ir sozinho da escola para casa. Era um trajeto de 150 metros, uma rua tranquila. Uma tarde comum. Evandro pegou o caminho e nunca chegou do outro lado. 5 dias depois, lenhadores que passavam por um matagal na cidade notaram urubus circulando. Foram verificar. Encontraram o corpo de Evandro, com sinais brutais de violência, mãos e pés amputados, vísceras retiradas, coração arrancado. O Paraná inteiro parou. Guaratuba entrou em pânico. E o pânico se transformou em algo ainda mais perigoso: a busca por uma explicação que encaixasse num crime tão brutal. E foi aí que a história começou a sair dos trilhos. Como você explica para uma cidade inteira o assassinato de uma criança de 6 anos com esse nível de brutalidade? A resposta que a polícia encontrou foi a que o pânico queria ouvir. A investigação do caso Evandro foi assumida pelo Grupo Águia da Polícia Militar do Paraná, uma unidade de elite criada originalmente para combater assaltos a ônibus. Policiais que atuavam sem farda, pertencentes ao serviço reservado da PM. Eram conhecidos como P2. Em poucos dias, o Grupo Águia chegou a uma conclusão: Evandro havia sido morto em um ritual de magia negra. A encomenda teria partido de Beatriz Abage e sua mãe, Celina, filha e esposa do prefeito de Guaratuba, Aldo Abage. O suposto executor, um pai de santo chamado Osvaldo Marcineiro. A teoria era sensacional: política local, magia negra, uma família poderosa, uma criança inocente. A imprensa paranaense abraçou a narrativa imediatamente. As ruas de Guaratuba entraram em colapso. Linchamentos foram tentados. A sede da prefeitura foi atacada. Em julho de 1992, 3 meses depois do desaparecimento de Evandro, 7 pessoas foram presas pelo Grupo Águia, todas sem mandado judicial, todas interrogadas pelo serviço 7 pessoas, todas presas no mesmo período, todas confessando o mesmo crime. Você já parou para pensar em como 7 pessoas chegam à mesma confissão ao mesmo tempo? As confissões existiam, gravadas em fita VHS pela polícia militar. Os acusados descrevendo o ritual, a morte de Evandro, os detalhes. A promotoria tinha o que precisava. O caso parecia fechado. Mas desde o primeiro momento, os acusados disseram que foram torturados. Beatriz Abage, logo após a prisão, já alegou tortura. Depois revelou que foi estuprada durante o interrogatório, que viu a mãe ser torturada, que as duas foram obrigadas a descrever um crime que não cometeram. O Ministério Público investigou a denúncia de tortura em 1992 e descartou. Os exames de corpo de delito, segundo a promotoria, não confirmavam as alegações. O processo seguiu com as confissões como prova central. O primeiro julgamento aconteceu em 1998 e ficou na história. Com 34 dias de duração, foi o julgamento de tribunal do júri mais longo da história brasileira. Ao final, o júri inocentou os acusados. O STJ anulou o julgamento no ano seguinte e a batalha jurídica recomeçou.
Ao todo foram 5 julgamentos em 30 anos, condenações, recursos, novas condenações. Beatriz Abad chegou a passar mais de 5 anos presa. Oswaldo Marceneiro e Davi dos Santos cumpriram mais de 20 anos de pena. Vicente de Paula Ferreira morreu em 2011 dentro do presídio de câncer antes de ser absolvido. Vicente de Paula nunca viu a absolvição. Morreu preso por um crime que não cometeu. Quem responde por isso? Em 2011, um designer gráfico e professor universitário chamado Ivan Mizanzuc lembrou de um caso que o havia assombrado quando criança, o caso Evandro. Ele não era delegado, não era promotor, não era advogado. Era um apaixonado por podcasts que queria contar uma história. Em outubro de 2018, 26 anos depois do desaparecimento de Evandro, Mizanzuc lançou o primeiro episódio do Projeto Humanos, o caso Evandro. Ele havia passado anos estudando os 60 volumes e mais de 20 mil páginas do processo. Queria fazer um documentário jornalístico, não imaginava onde aquilo ia chegar. O podcast se tornou um fenômeno. Em 2019, com mais de 5 milhões de downloads, foi o podcast mais ouvido do Brasil. Virou série no Globoplay, virou livro, virou debate nacional sobre tortura, erro judiciário e responsabilidade do Estado. E então, em março de 2020, aconteceu o detalhe oculto. Uma fonte que até hoje não quis se identificar entrou em contato com Mizanzuc e entregou fitas cassete, fitas que haviam sumido há quase 30 anos, fitas que ninguém sabia onde estavam, fitas que a polícia tinha gravado durante os interrogatórios, mas que nunca foram anexadas ao processo na íntegra. E agora chegamos ao detalhe que dá nome a esse canal. O que estava nessas fitas que sumiu por quase 30 anos. As fitas que constavam no processo, as que a justiça usou para condenar os acusados, eram versões editadas. Alguém havia gravado os interrogatórios completos e depois cortado partes específicas antes de entregar ao processo. Nas versões editadas, acusados confessando o crime. Descrições do ritual, nomes, detalhes, datas. As provas perfeitas para uma condenação. Nas versões completas que Mizanzuc recebeu, os mesmos acusados, mas antes das confissões. Com o que acontecia antes de eles confessarem. Você consegue ouvir Oswaldo Marceneiro ofegante, gritando de dor, pedindo para parar, dizendo: "Deixa eu sentar um pouco, por favor, deixa eu respirar." Você consegue ouvir um policial mandando o outro entrocar a cabeça desse cara para baixo durante o interrogatório de Vicente de Paula. E você consegue ouvir Beatriz Abad dizendo ao interrogador: "Ai, meu Deus, isso não é verdade. Eu estou inventando isso." E o interrogador respondendo: "Não, que está inventando?" E ela cedendo em desespero: "Nada, nada, eu estou falando sozinha." Até que o policial anuncia: "Olha, menina, acho que nós vamos ter que continuar na nossa sessão." As confissões que condenaram 5 pessoas por 30 anos haviam sido arrancadas sob tortura. E os trechos que provavam isso haviam sido cortados das fitas antes de entregar à justiça. Alguém editou as gravações. Alguém escolheu o que a justiça ia ouvir e o que não ia. Mizanzuc passou 6 meses verificando as fitas antes de publicar. Comparou os áudios com as versões do processo. Confirmou as edições. Em março de 2020, 28 anos depois do crime, ele publicou o episódio 25 do podcast e o Brasil parou de novo. Quem editou essas fitas? Quem decidiu o que a justiça ia ouvir e o que não ia? Essa pessoa ainda não foi identificada. Esse crime dentro do crime ainda não foi punido. Absolvição. Com base nas fitas divulgadas por Mizanzuc, os advogados dos acusados pediram revisão criminal. Em 9 de novembro de 2023, 31 anos após o crime, o Tribunal de Justiça do Paraná anulou todas as condenações por 3 votos a 2. Os desembargadores reconheceram que os réus foram torturados e que suas confissões não tinham valor legal. Em 2026, o STF declarou o trânsito em julgado,
confirmando as absolvições definitivamente. O caso Evandro foi oficialmente encerrado, sem que o verdadeiro responsável pela morte de Evandro seja identificado, sem que o autor das torturas seja punido, sem que quem editou as fitas responda por isso. Os acusados. Beatriz Abage passou mais de 5 anos presa. Celina Abage morreu sem ser definitivamente absolvida. Sua condenação prescreveu por causa da idade. Oswaldo Marceneiro e Davi dos Santos cumpriram mais de 20 anos de pena cada. Vicente de Paula Ferreira morreu no presídio em 2011. Nunca viu a absolvição. O governo do Paraná pediu desculpas oficialmente a Beatriz pelas sevícias indesculpáveis em 2022. Ivan Mizanzuki, um designer gráfico que fazia um podcast por curiosidade, conseguiu o que décadas de sistema judiciário não conseguiram ou não quiseram. Encontrou as fitas, verificou as edições, publicou as provas e mudou o destino de pessoas que haviam perdido décadas de vida por uma confissão arrancada à força. Evandro, o verdadeiro assassino de Evandro Ramos Caetano, nunca foi encontrado. O processo foi encerrado sem identificação do autor. Uma criança de 6 anos foi brutalmente assassinada em 1992. E 34 anos depois, a justiça brasileira ainda não sabe quem fez isso. 5 pessoas passaram décadas presas por um crime que não cometeram. O verdadeiro culpado ficou livre, e as fitas que poderiam ter evitado tudo isso ficaram guardadas por quase 30 anos. Quem guarda uma prova dessas? E por quê? Esse caso me deixa com uma pergunta que não consigo responder. O que teria acontecido se Ivan Mizanzuki não tivesse se lembrado de um caso que o assombrou quando criança? Se ele não tivesse passado anos estudando 20.000 páginas de processo por curiosidade pessoal? Se aquela fonte anônima não tivesse confiado nele com as fitas? Provavelmente, 5 pessoas continuariam condenadas. As fitas continuariam sumidas. E o detalhe que provava a tortura continuaria editado, exatamente como alguém quis que ficasse em 1992. Os detalhes ocultos mais perigosos não são os que estão bem escondidos. São os que alguém teve o cuidado de cortar de uma fita e guardar por décadas. Esse é o tipo de detalhe que esse canal existe para mostrar. Se esse caso te fez pensar, deixa o like. Isso ajuda o canal a continuar trazendo histórias como essa. Se inscreve no canal. Toda semana tem um novo caso esperando por você. Na semana que vem vou te contar sobre um caso no Brasil onde o criminoso confessou o crime. E a confissão foi descartada porque ninguém acreditou que ele era capaz de fazê-lo. Só que ele era. E fez de novo, não perde.